boa tarde, pessoal. Adivinha com quem eu vou conversar hoje? Estou recebendo aqui no programa Rockarina On TV ela, sexóloga, facilitadora em Tantra e sexóloga somática. Tira. Nossa querida Paula Fernanda. Seja muito bem-vinda, Paula. Muito obrigada, Karina, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, A honra é trazendo. nossa, toda nossa. Imagina te receber aqui e poder falar de um assunto que ainda traz tantos tabus, né? Tanta polêmica, ainda nos dias de hoje, tantos preconceitos, medos e ansiedade, que é o sexo. Então, me conta, há quantos anos? Me conta primeiro como é que isso aconteceu, como é que foi parar nessa área, né? Vamos conhecer um pouquinho da Paula, primeiramente, e depois vamos falar aí dos nossos assuntos aí relacionados ao sexo. Bom, foi algo meio gradativo na minha vida, né? Eu comecei na parte holística desde que eu era muito jovem, adolescente. Sempre me interessei pela espiritualidade. Depois, ao longo da minha vida, né, eu fui para vários caminhos e acabei me tornando uma das organizadoras do movimento naturista, isso é, das áreas nudistas no Brasil. Ai, que legal! É, Bacana. sim, mas sempre, sempre trabalhando com um pouco com tabus. E junto com a área de nudismo, eu sempre tive a parte de espiritualidade, de meditação, de yoga e massagens, que era uma coisa que eu amava fazer, e eu fazia nas minhas horas vagas. Quando chegou num certo momento, depois de 20 anos liderando o movimento naturista, eu decidi que já era hora de eu mergulhar dentro de algo que eu gostava, que era o yoga e massagens. Aprofundar E, um pouquinho mais, estreitar um pouquinho mais a área. e começar a trabalhar nessa área, né? Foi quando eu saí, parei de morar nas áreas de nudismo, inclusive aí no Rio Grande do Sul, a Colina do Sol, era o local onde eu Acho que é estava uma das mais morando. famosas, né, aqui no Rio Grande do Sul. Sim, é uma das mais bem organizadas também do mundo, uma área muito bacana. E daí eu montei meu centro de yoga, de massagens, e o Tantra veio num aprofundamento de todo esse trabalho, né? Então, foi através, buscando a minha própria cura, porque eu também ainda tenho, né? São feridas que eu chamo de feridas sexuais que a gente tem, Bloqueios. feridas que se transformam em bloqueios, porque todos nós, bem ou mal, tivemos ou temos resquícios de uma educação repressora, a própria sociedade ainda repreende, o sexo ainda é um tabu. Nós somos E muito reprimidos, né? Eu acredito que a nossa sociedade como um todo, claro, o conhecimento do próprio corpo, ele é básico, não só para a sexualidade, mas para a forma como você se coloca na sua vida. Né? Quem não se conhece é mais vulnerável aos tabus, a preconceitos, a seguir a cabeça e o coletivo. a Fica ser muito influenciado e às vezes mais. de forma negativa. Exatamente. Então, o primeiro passo para o prazer sexual é conhecer seu corpo. Você só respeita aquilo que você conhece. E você só consegue amar aquilo que você conhece e respeita. Se você pode falar, eu me amo, eu me amo, eu me amo, mas se você não se conhecer, você não vai estar realmente se amando. É uma coisa muito mental, não é algo visceral. Para se tornar visceral, você tem que realmente buscar o autoconhecimento. Isto é, os homens é um pouco mais fácil e mais simples, porque os seus genitais é para fora, desde que são pequenos são estimulados a se tocarem, os pais, olha que bonito, ele já é um São homem. educados de uma outra forma, né? São educados ainda, os meninos são educados diferente das meninas. Então, isso faz com que o homem, não só isso, mas também o próprio formato dos genitais do homem ser para fora, ele toca, ele está o tempo todo tocando, coçando, e para fazer xixi ele se toca, e também para soltar, para liberar a tensão, ele sabe que ao se tocar ele libera a tensão.
Então, é muito comum você ver um homem tocando seus testículos, seu pênis. Muito, muito difícil ver a mulher tocando sua vulva, Ah, sim. só para relaxar da mesma forma que o homem faz. Não. Muito pelo contrário, as meninas, quando começam a se tocar, vem aquela coisa, não toque, é perigoso, você pode se machucar, você pode levar sujeira, ou é sujo. Então, é introjetado na menina, desde que ela é muito pequena, que ela não deve se tocar. E essas memórias, essa informação, ela permeia a educação da menina, que ela, quando ela começa a escutar isso, ela tem 2, 3 aninhos de idade e cresce com isso. Então, ela sente muita resistência. 40% das mulheres nunca se masturbou. É um número Nossa, gigantesco comparado aos homens, que é de 3 a 4%. Nós nunca fomos ensinadas a nos tocar. Como que a gente descobre algo que a gente nem sabe que existe? Que é um tabu, que não se fala em casa, que não se vê em lugar nenhum, a não só ser pelo na impulso, né, pornografia. só pelo próprio impulso, pelo próprio instinto sexual. Mesmo assim, se a mulher está bloqueada, se ela é estimulada a não se tocar desde pequena, de que ali é perigoso, ali não se toca, esse estímulo fica bloqueado. Tanto que quase metade das mulheres nunca se tocou. Nunca Ah, se isso é tocou. algo incrível, né. Nossa. Uhum. A gente está falando de mulheres brasileiras, a gente não está falando de americana, de alemã, de nada, de mulheres brasileiras. Então, só aí a gente vê um dos motivos da diferença entre homens e Da mulheres. sexualidade, né, claro. E, Um já foi educado dessa forma, já foi, eh, direcionado, né, para aprender o que que é o sexo, já começa a aprender desde criança, não somente a se tocar, mas, né, nós sabemos que na época dos meus pais, por exemplo, o homem era levado até um prostíbulo para, né, ter a sua primeira relação sexual, e isso nunca na vida, né, passa perto ou próximo das mulheres algo parecido, muito antes pelo contrário, né, se guarde virgem, isso, né, da melhor forma possível, por um bom tempo foi assim, né, pelo menos. Karina, isso inclusive pode ter machucado e machucou, porque eu já tive clientes que vieram com trauma de não estarem preparados, de que eles não eram esse tipo de macho alfa, e foram educados dessa forma. O pai levou ele para o prostíbulo e ele não queria, e daí serviu de chacota, foi um trauma para ele. Então, isso é o desrespeito, né, com a Tempo de cada sexualidade. um, né. Então, são as feridas sexuais que todos nós temos, em maior ou menor grau, indo desde a educação mais repressora, ou então a obrigação de ter um estereótipo que não faz parte de si, até os abusos sexuais. Então, eu trabalho ajudando as pessoas a se descobrirem sexualmente. Eu tenho, inclusive, essa semana no Instagram, fiz uma live a semana passada sobre autonomia sexual e autotoque, para autoconhecimento, para você conhecer do seu corpo, de como você ir se descobrindo, né? As mulheres, como eu falei, é um pouco mais complicado. Elas precisam de um espelho, precisam de paciência, precisam ir se tocando. Um dos maiores, outro problema das mulheres, né, quanto à sua sexualidade, não é só esse desestímulo que ela se descubra, mas também a sexualidade que está no mainstream, está aí na televisão, nos filmes, em tudo, principalmente na pornografia, é extremamente masculinizada. E Não, agressiva, né. e masculinizada, mesmo que não seja agressiva, mas é masculinizada. Então, nós não temos uma visão do que é a sexualidade feminina suave, que não seja sempre na base da penetração, bang, 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 mas algo mais suave, mais sutil,
as mulheres necessitam de uma preliminar. Então, eu vou falar um pouquinho sobre preliminares para homens e para mulheres. Ótimo. Com visão nessa de que os homens são muito mais direcionados aos genitais, o homem ele se excita de dentro para fora. O que significa isso? Para ele conseguir manter a sua excitação sem ejacular antes do tempo, antes da sua parceira, pelo menos ter um pouco de prazer, é importante que ele aprenda a pegar a excitação que está nos genitais. Se você chega num homem, toca direto nos genitais, para ele está tudo bem, no geral. O prazer do homem vai dos genitais para fora do corpo. Ele tem que aprender a espalhar para o resto do corpo, para que ele consiga sustentar mais tempo o seu prazer. A mulher é do contrário, se você vai direto no genital dela, ela se fecha, diz, não, peraí, não é por aí a coisa. Né? Então, nós mulheres precisamos vir de fora para dentro. De fora para dentro. A última coisa a ser tocada são os genitais. E a última é o clitóris, e depois do clitóris a penetração. Muitos homens não têm paciência, vão direto no clitóris, que, não é legal. Ou pior ainda, vai direto na penetração antes da mulher estar pronta. Um pênis necessita de 50 ml de sangue para ficar ereto. É menos do que isso daqui que tem na minha garrafinha aqui. Bem menos, né? Bem menos. A mulher necessita toda essa garrafinha daqui cheia de sangue para ficar pronta para a penetração. A vulva dela tem que estar cheia. Para isso, ela precisa ajudar os seus parceiros. Como que ela ajuda? Estando presente, ajudando se for necessário o toque e principalmente contraindo e soltando a musculatura pélvica. Porque quando você faz esse movimento, é mais ou menos como quando você vai tirar sangue. O que é que você faz? Eles colocam um garrote e você tem que apertar e soltar a sua mão para bombar sangue. Então, você vai fazer esse movimento de contração, usando a respiração, o som, se movimentando, prestando atenção no prazer, para trazer mais sangue para a sua vulva, para a sua vagina, para que ela se preencha de sangue mais rapidamente, porque se deixar só para o seu parceiro é muito trabalho, ele não vai dar conta, você tem que ajudar, por isso você tem que se conhecer, para daí a penetração ser gostosa, porque daí você vai ter lubrificado. Se tem épocas do mês que a gente lubrifica mais, tem outra época que a gente lubrifica menos, dependendo do ciclo. Então, tenha sempre um olhinho de coco, um gel lubrificante perto, para caso você não tenha lubrificação naquele momento. Mesmo estando excitada, pode ser que não tenha. Então, para a penetração ficar agradável, tem que ter um lubrificante. Meninos, homens, tenham sempre à mão isso, percebam. Ou então usem a sua boca, o sexo oral, para ajudar a sua parceira a ficar mais excitada e lubrificar. E as próprias mulheres também, né? Já estamos no século XXI, chega de preconceitos, chega de tabus, né? Carreguem, né, os seus óleos lubrificantes, o que for possível para tornar o prazer algo realmente prazeroso de fato, algo leve, como deve ser, no sentido de espiritualidade, energia, né? Uma troca de energia positiva, em que todos fiquem muito felizes, né? E relaxados. E saber o que gosta, né? E saber o que gosta. Não Sim, coloque toda a em responsabilidade cima do do outro. seu prazer na mão do outro, Não né? pode. Porque a chance de se frustrar é muito grande, muito maior do que dos homens, porque os homens basta um pouco de fricção, qualquer fricção que ele está feliz. Um homem pode ficar 20, 30 anos feliz numa relação, porque basta um pouco de fricção. A mulher não. No começo, quando tem muitos hormônios Casamento da recém-casado. novidade, né, da paixão, do amor,
fica assim, fica mais fácil, mas depois de um ano e meio, 2 anos, ela precisa de um amante criativo, senão ela enjoa, começa a baixar a libido, ela começa a ficar sem vontade, e daí cria uma sinergia negativa, porque o homem, ele só se sente amado quando a mulher o recebe sexualmente. Daí ele vai tentar o sexo, ela diz, não, eu não estou com vontade, porque para ela já não tem mais prazer, é sempre igual, ela sabe exatamente tudo que vai acontecer. Daí ela passa o dia inteirinho falando para o seu parceiro, eu te amo, te amo, te amo. Chega na hora do sexo, não. Ele sente, ela não me ama, porque se ela me amasse, ela me desejava. Ela me desejaria. Agora, a mulher é do contrário. Ele vai lá, daí ele começa a querer mais sexo. E a mulher começa, ele não me ama, ele só me procura para sexo. E Que isso loucura, né? Nossa. é verdade. Aí começa uma história muito comum entre os casais, muito comum, e daí acontece uma briga, bom, estoura, ou acaba na cama e as coisas se resolvem, ou fica cada vez pior. Cada vez cria um afastamento maior um do outro, sem conversa, Porque sem, né? exatamente, Karina, porque a mulher fica, cada vez que o homem chega perto dela, ela começa a falar, não, eu não quero, porque ele está chegando perto de mim, porque ele quer sexo, e eu não quero sexo, eu quero carinho, eu quero afeto, eu quero Não quer afeição. só o sexo, né? É um conjunto de coisas Exatamente. que vão satisfazê-la, né? Que a mulher, nesse Olha, sentido, ela é completamente diferente do homem, né? Como tu disse antes, exa é, exatamente, Karina. a questão do sexo, a questão de como sentir, né? Não que tu não possa ter uma relação, é, né? Tipo assim, ai, apenas de sexo. Claro que sim, pode, com maior tesão e prazer, ok. Olha, Não que tu não possa ter uma relação, né, casual de muito prazer e tal, mas a mulher em si, quando ela está num relacionamento, ela espera um conjunto de coisas, e é isso que faz com que ela tenha mais tesão ou não, né. olha, uma coisa muito importante que você está falando, tá? Que é o seguinte: o homem, ele se sente amado através do sexo. A mulher precisa se sentir amada para querer sexo. É Exatamente, diferente. Então, completamente. totalmente. A mulher, primeiro, ela tem que se sentir amada, respeitada, desejada. Não importa se é uma relação casual ou é uma relação de longa duração. Primeiro, tem que abrir o coração da mulher, e se abre o coração da mulher pelo ouvido, falando que ela é linda, falando que você a deseja, que você ama, que você, enfim, coisas que façam sentido, que abram o coração dela. Abrir o coração da mulher já é 90% de chances de ter uma noite fantástica. É Do verdade. homem, para você abrir o coração do seu parceiro, é o desejo, mostrando que O você o desejo deseja sexual. sexualmente. Diferenças muito importantes, então por isso, a importância, né, de cada um primeiro se autoconhecer, né, isso é fundamental, conhecer seu próprio corpo, realmente eu acho que a gente está sempre aprendendo, né, cada dia quem está aberto pode descobrir um pouquinho mais, e eu acho que isso é o grande bacana da sexualidade, principalmente também quando tu consegue descobrir ela a 2, né, quando tu consegue ultrapassar, aquilo que já é tão bacana e transformar aquilo em algo mais maravilhoso ainda, independente de quanto tempo tu esteja ou não com o teu parceiro, né. Acho que aí é o suprassumo, digamos assim, né. Mas então tá, Exatamente. amada, eu quero te agradecer, quero que tu deixe as tuas redes sociais aqui, né. Tu estás morando em Florianópolis agora, né. Poderíamos Sim. falar sobre esse assunto, hein, Paula, por, nossa, 2 horas, né, um dia inteiro, e a gente sabe que teria assunto para muito mais, né. Mas Florianópolis agora, né? Então, pessoal que quiser te achar nas redes sociais, tu tem feito bastante coisa online também, né, Tenho sim, tenho divulgado teus cursos. eventos, cursos, então eu gostaria que tu deixasse aqui tuas redes sociais para o pessoal te achar também, e Ok. saber ainda mais sobre o teu trabalho. O meu Instagram é @paulafernandatantra, Tá. e o meu site é www.paulafernanda.com.br. Ali você encontra, nesses dois,
você vai ser direcionado para um monte de conteúdo gratuitos, para cursos, enfim, para o que você quiser sobre sexualidade, tanto feminina quanto masculina. Que bacana, Paula. Olha, meu muito obrigada. Foi realmente, literalmente, um prazer te receber aqui, tá? Muito Igualmente, obrigada, Karina. porque é importante, né, nosso papel aqui como comunicador é informar, é gerar um conteúdo que realmente acessa todas as pessoas, né? Afinal de contas, todos temos a nossa sexualidade de um jeito ou outro, independente de qualquer tipo de orientação. Então, Certamente, o teu trabalho é muito importante e ele impacta muitas pessoas, né? São vocês, os comunicadores, que levam, na verdade, espalham as boas novas, né? é verdade. E é isso, eu tenho certeza que esse é o primeiro de muitos, tá? E até o próximo, que com certeza espero que seja pessoalmente, que nós consigamos nos encontrar pessoalmente, né? Para que eu possa te entrevistar pessoalmente, para que a gente possa até fazer daqui um pouco um workshop bem bacana aí para todo mundo. Ui, que legal, vou amar. Tá Bom, bom? gente, muito obrigada, Karina, muito obrigada Imagina, a eu que todos que estão agradeço. aqui. Tudo de bom, tá? E até logo, até breve. Até, Beijão, muito obrigada. Até mais. beijo. Tchau, Tchau. tchau.